Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. E se você não é novo por aqui, já conhece o canal Português com Letícia, já ajudou você em alguma prova, verifique se você está mesmo inscrito aqui no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste as nossas aulas e não se inscreve. Por favor, ajude-nos a chegar a 1 milhão de inscritos para continuar produzindo conteúdo de qualidade e ajudando cada vez mais pessoas. A aula de hoje é sobre o verbo ter. E aí você pode me perguntar, mas professora, o verbo ter é tão comum, não tenho dificuldade nenhuma em relação ao verbo ter. Mas ele tem uma especificidade que eu vou explicar nesta aula. Por exemplo, quando você fala a seguinte frase, tinha muitos alunos naquela sala. Será que é tinha muitos alunos naquela sala? Ou será que é tinham muitos alunos naquela sala? Já teve essa dúvida? Muito bem, então agora eu vou te explicar que o verbo ter, com o sentido de existir, com o sentido de haver, ele é impessoal. O que isso significa? Significa que ele não tem sujeito. Então, ele não tem um termo com o qual concordar. Por isso, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, na frase tinha muitos alunos na sala, o verbo ter fica no singular, não é tinham muitos alunos na sala. Por quê? Porque muitos alunos não é o sujeito da oração. A oração não tem sujeito. Só que agora uma coisa importante, um detalhe importante sobre o verbo ter com o sentido de existir, de haver. Ele é utilizado em situações informais de comunicação. Se você está escrevendo uma redação, um texto que vai ser avaliado, se você está no seu ambiente de trabalho, que é um ambiente formal, você deve evitar o uso do verbo ter com o sentido de existir. Mas se você está em situações informais de comunicação, não tem problema nenhum. Olha só, acabei de usar. Não tem problema, não há problema, não existe problema. Você pode utilizar o verbo ter com o sentido de existir normalmente, que pra gente tem sido mais natural essa utilização mesmo. Mas lembrando, se você está fazendo uma prova, se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado, prefira o verbo haver ou o verbo existir, que eles são mais formais nesse contexto, beleza? Muito bem, mas são todos os contextos em que você deve evitar o verbo ter? De jeito nenhum. Se você vai empregar o verbo ter com o sentido de posse, é o verbo ter mesmo que você tem que empregar. Então, por exemplo, ele tem um carro. Aqui o verbo ter foi corretamente empregado, né? De acordo com a norma padrão. Por quê? Porque tem sentido de possuir, expressa posse. Então, tudo certo. Vamos seguir aqui o raciocínio com os verbos impessoais. O verbo ter, com sentido de haver, de existir, é impessoal, então não vai para o plural. Tinha muitos alunos na sala. E se eu quiser usar havia, o havia também é impessoal, não vai para o plural. O verbo haver com sentido de existir. Então, havia muitos alunos na sala. Professora, mas o correto não é haviam muitos alunos na sala? Não, havia muitos alunos na sala. Por quê? Porque o verbo haver com sentido de existir também é impessoal, assim como o verbo ter. Então, ele deve ficar no singular. E o verbo existir? O verbo existir não é impessoal. Isso significa que ele tem sujeito e ele vai concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo existir fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo existir
vai para o plural normalmente, concordando com o sujeito. Então, veja o exemplo. Existiam muitos alunos na sala. Aqui, perceba, você pode dizer assim, mas tinha muitos alunos, havia muitos alunos e existiam muitos alunos, as três frases têm o mesmo sentido. Por que que nas duas primeiras o verbo tem que ficar no singular, porque não tem sujeito, e na última o verbo vai para o plural, porque muitos alunos passa a ser sujeito? Porque é assim, que é o que a gramática diz, o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito, fica no singular. Mas o verbo existir tem sujeito e vai para o plural, se o sujeito estiver no plural. Muito bem. Agora, vamos para outro exemplo. Aqui eu tenho, ele tem um carro. No singular, como eu mencionei esse exemplo agora há pouco, né? Mas agora eu quero que você perceba o tem, né, no singular, sem acento, concordando com o sujeito ele. Se eu coloco o sujeito no plural, eles têm um carro. Esse verbo vai se flexionar no plural, concordando com o seu sujeito. E isso significa que eu preciso colocar esse acento circunflexo aí, para mostrar que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Ele tem um carro, sem acento, eles têm um carro com acento circunflexo. Muito bem, então por que que aqui o verbo ter vai para o plural? Porque ele foi utilizado com o seu sentido normal, com o sentido de possuir. Então, ele tem sujeito, vai concordar com o seu sujeito normalmente. Agora, se eu coloco a seguinte frase, tem coisas estranhas acontecendo, eu não vou empregar o acento circunflexo, porque nesse caso, o verbo ter foi empregado, foi utilizado com o sentido de existir, e aí ele não vai para o plural. Então, coisas estranhas acontecendo, coisas estranhas não é o sujeito, por isso o verbo fica no singular. Tem coisas estranhas acontecendo, o verbo ter no singular. Se eu digo há coisas estranhas acontecendo, verbo haver também no singular, porque é impessoal também. Se eu opto por utilizar o verbo existir, existem coisas estranhas acontecendo. Aí o verbo existir fica no plural, concordando com coisas estranhas. Recapitulando dessas três formas, qual eu devo evitar em ambientes mais formais de comunicação? A primeira, tem coisas estranhas acontecendo, que é uma frase informal, verbo ter com sentido de haver. As outras duas eu posso empregar em qualquer contexto tranquilamente. Há coisas estranhas acontecendo, ou existem coisas estranhas acontecendo. Certo? Nesta aula, eu falei sobre a utilização do verbo ter como verbo impessoal. Ele deve ficar no singular. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Não se esqueça de colocar aí, deixar o gostei e verifique se você está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!